Olá, graça e paz. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família e a todas as pessoas que estão à sua volta. Eu quero, nessa oportunidade, compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor. E nesta ocasião eu quero trazer para você uma reflexão fundamentada no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Aqui nesse texto, eu não vou estar lendo para não delongar muito o nosso vídeo, mas o profeta Isaías, ele vai denunciar a prática de um culto que desagrada a Deus. E na contrapartida, ele vai mostrar que tipo de culto agrada a Deus. É um texto e é uma profecia que deve ser entregue com toda ousadia, com toda intrepidez, porque é assim que o profeta recebe do Senhor a orientação. Capítulo 58 de Isaías, versículo 1, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, o texto já, no primeiro momento, nos dá a direção, o tom daquilo que vai ser revelado acerca da vontade de Deus para o seu povo. Esse texto, portanto, é um texto que se coloca, historicamente falando, dentro daquele período do exílio babilônico, onde o povo de Israel estava cativo, e ali eles aprenderam, dentre outras coisas, a prática do jejum com um pouco mais de tenacidade. Pode dizer que eles tornaram essa experiência, esse ritual, uma forma de se apresentar diante de Deus. A grande questão é que a forma como Israel se apresentava não estava agradando a Deus. E por que eles não agradavam a Deus com esse culto, com essa forma de se apresentar a Deus? Bem, em primeiro lugar, o profeta nos diz que Deus não atendia, Deus não aceitava aquele culto, porque era um culto aparente. Então Deus, ele desagrada, ele não aceita um culto que é apenas de aparência. Eles até se organizavam, eles tinham toda a formalidade de um culto, entretanto, aquele culto de fato não agradavam a Deus. Por outro lado, a gente percebe que eles tinham até um certo sentimento aparente de quem queria fazer aquilo e quem buscava a Deus. Se os irmãos observarem o versículo 2 do capítulo 58 que nós estamos considerando, diz assim: mesmo neste estado, ou seja, nesse estado de pecado, de transgressão, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Essa era a capa que eles vestiam. Eles diziam e falavam isso. Entretanto, tudo aquilo não passava de apenas aparência. E para completar essa atitude aparente com o qual eles se manifestavam diante de Deus, eles também ofereciam um falso sacrifício. Eles se compungiam, eles se vestiam de panos de saco, se cobriam de cinza e iam para as reuniões solenes, e ali eles tinham um único interesse de se beneficiarem. Parece que Isaías está trazendo à tona a nossa realidade atual, ou seja, esse sacrifício, esse culto onde muitos estão indo atrás de benefícios próprios. Não é um culto que se preocupa com a adoração, com o louvor, com a exaltação a Deus. Pelo contrário, esse culto é um culto que deve satisfazer as vontades humanas, deve satisfazer as vontades
necessidades daquele que está ali para sacrificar. O que é curioso, porque eles até reivindicam a posição diante de Deus, reivindicam um olhar de Deus para eles. Né? Olha, no versículo 3 ele diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Claro que Deus não vai levar em conta. Deus não leva em conta um culto onde aqueles que se sacrificam o fazem apenas por uma aparência. Esse culto era tão triste, amados, que muitas vezes era carregado de briga, de discussões, desavenças. Né? Isso acontece também nos nossos dias. Muitas dessas reuniões, na época, eles se inflamavam a ponto de irem às vias de fato, brigavam, porque o negócio era interessante. Eles lucravam nesses dias de reuniões solenes. Né? Não é à toa que essa prática do comércio no templo vai perdurar até os dias de Jesus, quando o próprio Jesus se chateia, né, com aquele câmbio que se fazia lá no templo. Ele saiu derrubando todas aquelas barracas, expulsando eles de lá, porque eles estavam fazendo a casa de Deus uma casa de mercenários. Mas afinal de contas, qual é o culto que Deus se agrada? E o profeta Isaías nos responde da seguinte maneira, que o culto que agrada a Deus é um culto onde a prática da justiça e da misericórdia estão presentes. Onde as pessoas elas se preocupam em preservar a integridade física de todos e também ela se preocupa, um culto que se preocupa com aquele que de fato necessita, com a alma daqueles que estão carentes. O culto, num primeiro momento, ele tem o objetivo de adorar e exaltar a Deus. Mas esse Deus exaltado, ele é um Deus que se aproxima daqueles que são de fato necessitados. É um culto também onde a bênção do Senhor se manifesta. Todo culto que Deus agrada, quando nós nos apresentamos assim diante de Deus, a bênção do Senhor é ordenada sobre as nossas vidas, porque há união, há unidade, e no meio da unidade Deus ordena a sua bênção. E por último, um culto que agrada a Deus é um culto onde há a proteção e a direção do Senhor. Quando nós olhamos o texto do livro do profeta Isaías, nós percebemos que o texto vai ampliando todo o sentido das bênçãos que são oriundas de uma verdadeira adoração, de um verdadeiro culto, a ponto de mostrar que a salvação guiará para sempre o seu povo. Ou seja, a igreja, o povo de Deus que adora de forma verdadeira, de forma genuína, o faz salvaguardado pela salvação que Cristo lhe concedeu. Então, amado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua vida e que, acima de tudo, você possa oferecer um culto que seja agradável a Deus. Um culto onde o Senhor seja o centro das atenções e não nós. Que nós possamos viver isso em dias onde muitas pessoas querem muito mais se colocarem, se projetarem e deixa Deus de longe. Muitos cultos, Deus está muito distante, como era o caso da experiência dos judeus naquela época. Que Deus possa ser e continuar sendo o centro da nossa expressão de culto, de louvor, de adoração, e assim Ele nos abençoe para o louvor do seu santo nome. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e não deixe de agradecer a Deus pela sua vida, por você ter a oportunidade de louvar e adorar ao Criador. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.